E agora nós vamos falar mais sobre o Janeiro Branco, que se encontra aqui nos nossos estúdios. O doutor Volmey. Volmey, psiquiatra. Pela primeira vez estamos recebendo o senhor aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Um prazer. Volmey, você é psiquiatra há 25 anos. Sim. Fala um pouco de você. Me formei em Ribeirão há 25 anos, na Universidade de São Paulo, no campus Ribeirão. Uhum. Trabalhei por lá um bom tempo, na própria universidade, e atuo em consultório desde então também, há mais de 20 anos. E depois da pandemia, decidi voltar aqui para a minha cidade, que eu sou daqui da cidade de Ituiutaba, e voltei a morar aqui, estou trabalhando aqui e também mantenho meu consultório em Ribeirão. Aqui em Ribeirão? Sim. Então está aqui atendendo. Você está atendendo nosso Ituiutaba há 2 anos? Sim, um pouco mais, 2 anos e meio por aí. 2 anos e meio, né? Então nós vamos falar aí um assunto muito, né? Esse janeiro aí, né? Mas primeiro eu vou cumprimentar uns dos diretores do laboratório, né? Do laboratório Pasteur, que é o senhor José Carlos. Bom dia, tudo bem? Bom dia Maria José, bom dia aos ouvintes da Rádio Cancela. E desde já agradecer o convite, né, o espaço, para falarmos desse tema tão importante, né, saúde mental. E agradecer também ao Dr. Volmey, né, que conosco vem aqui para prestar esse serviço de utilidade pública. Obrigado. Mesmo. E agora vamos falar com o doutor. O nome do doutor é um nome bonito, diferenciado, Volmey. Nome do meu avô. É do seu avô? Sim, Volmey Neto. Volmey Neto, é isso mesmo. Doutor, o que é saúde mental e por que é tão importante falarmos sobre ela? O conceito de saúde mental não diferencia, de certa forma, do conceito de saúde de um modo geral. A saúde, de modo geral, tem a ver com a sensação de bem-estar. E saúde mental da mesma maneira. Essa diferenciação, muitas vezes, saúde mental, essa nomeação, é uma forma de chamar a atenção para esse outro aspecto que compõe a saúde como um todo. É a própria definição da OMS de saúde e inclui o bem-estar psíquico. Até porque, se ele estiver alterado, isso contribui para o surgimento de doenças físicas também. Porque se a mente, doutor, não estiver boa mesmo, o nosso corpo não funciona, não é verdade? Sim. Vem tudo da nossa mente. É o centro de comando, né? Você vê, doutor, só de você pensar que, por exemplo, que você vai entrevistar o doutor Volmey, você já dá tipo assim, uma ansiedade, né, doutor? Não tem isso? Não tem ansiedade faz parte, é um estado natural do corpo, do organismo, e isso não necessariamente é sinal de problema, mas pode passar a ser problema quando ele, além de muito intenso, fica muito duradouro, persistente. E aí isso pode ser sinal de problema. A mente é muito importante, né? A gente ter saúde na nossa mente. É muito importante. É tudo, né, doutor? Bem importante. É bem importante. Quais são os sinais mais comuns que alguém pode estar com problemas relacionados à saúde mental? Quais são os sinais mais comuns? Olha, talvez mais importante do que pensar em sinais tem a ver com o que eu falei antes, que tem a ver com a duração. Porque os estados ruins, os estados de ansiedade ruins, ou os estados de humor ruins, o mais frequente é o estado depressivo, ele também faz parte do funcionamento normal do nosso organismo. Mas quando ele se arrasta, dura muito, de uma forma mais intensa, isso normalmente pode sinalizar um problema. Então, é mais importante, de certa forma, a pessoa se ater a quanto tempo que ela está naquele estado ruim. Porque um dia ou outro ruim faz parte. Isso é natural. Agora,
uma semana, 2, 3, 4, um mês ou mais, normalmente tem algo acontecendo. Porque assim, a tristeza faz parte da nossa vida, aquele dia que você acorda, não está bem. Sim. É normal. Sim. Né, doutor? Mas se aquilo for persistente, sim. Por quanto tempo? Isso. Então, o mais importante é esse arrastar, né? Essa persistência. Isso que normalmente sinaliza algo que precisa ser cuidado. Exatamente. Então, é por isso que temos que ficarmos atentos, né? A sinais. Sim. Que nós conhecemos nós, né? Sim. Nós nos conhecemos, né, doutor? Então, assim, a gente tem que ficar assim, estou sentindo algo que não era, né? Estou passando a viver com esse problema. Não é verdade? Claro que tem sinais um pouco mais objetivos, como problema com sono, né? Porque também, mesma coisa, o sono, você pode eventualmente não dormir bem uma noite ou duas, mas já estou há bastante tempo não dormindo bem, isso é um sinal mais objetivo de que algo ruim está acontecendo. Ou interferência no apetite, a pessoa tem um padrão de alimentação e passa a ter uma mudança nisso, um apetite muito reduzido principalmente, ou eventualmente até aumentado, pode ser sinal de problema também. Mas basicamente, existem outros sinais mais objetivos, mas basicamente a mensagem principal é a ideia da duração, quando se arrasta mais tempo. Quando se arrasta mais tempo. Aí tem que procurar ajuda. Acho que o mais rápido possível, né, doutor? Sim, isso com qualquer outro problema. Quanto mais cedo eu intervenho, melhor. Né? Qualquer problema que se arrasta mais tempo vai ser mais difícil de ser contornado. É uma regra geral. É verdade. Doutor, quais os hábitos diários que contribuem para uma boa saúde mental? Eu acho que vale primeiro reforçar o que seria um básico da saúde geral. Né? A gente poderia chamar assim do tripé da saúde, que seria sono, exercício físico e alimentação. Então, primeiro eu preciso olhar para isso. Se meu sono está em dia, se o meu sono está em dia no sentido de ele estar com qualidade, se eu estou dormindo bem, acordando, descansado. Se a minha alimentação está adequada, esse é um tema grande, enfim, difícil definir às vezes o que é alimentação adequada, até porque a gente vive cercado de muitos atrativos ruins por aí, que interferem na alimentação, mas enfim. E a questão da atividade física, que no mundo atual, com excessiva comodidade que a gente tem, sem alguma atividade física, o organismo tende a adoecer. Então, esse é um elemento bastante importante para a saúde geral e, obviamente, vai impactar na saúde mental também. Mas, pensando na saúde mental, especificamente, dá para dizer que talvez tenha um hábito importante de tentar ser cultivado, que é a gente se observar mais. E, no mundo atual, com tanta distração disponível, isso tem ficado de lado. E isso é um problema, porque a gente passa por várias situações na vida, naturalmente, e é importante que a gente fique atento a gente. Olhe para si, pense na sua vida, como que está, perceba o que não está legal, e isso precisa ser um hábito. De tempo em tempo eu preciso dar uma olhada como que está a minha vida, porque senão eu corro risco de acumular coisas ruins, que uma hora ou outra vai me impactar mais. Vai só aumentando, né, doutor? Só aumentando. Pode acontecer de avolumar e depois gerar um estado pior. Certo. A saúde mental pode ser influenciada pela saúde física? Qual a relação entre as duas? Totalmente. Na verdade, essa diferenciação, saúde mental, saúde física, ela é arbitrária, não há diferença. O organismo é um todo, ele é integrado. E o que impacta em um aspecto, vamos dizer assim, vai impactar no outro. Um exemplo simples, se a pessoa está deprimida, ela não vai conseguir se exercitar, ou não vai conseguir, não vai ter energia.
vai se alimentar mal, vai dormir mal, isso vai impactar na saúde física. Além de outros detalhes, mas enfim. E o inverso é verdadeiro. Se a pessoa fisicamente está mal por, eventualmente, uma doença, ou a gente pode dar um exemplo simples de um quadro viral comum, a pessoa está com um quadro viral agudo, ela fica mal, né, naturalmente. Então, é uma via de mão dupla, isso é indissociável, na verdade. É verdade. É isso aí. Por que as pessoas têm tanta dificuldade, doutor, em buscar uma ajuda com um profissional? Por que as pessoas... E realmente tem. A gente fala assim, eu não vou procurar um psiquiatra, não, porque eu não estou doido. Aí eu falo sempre assim, se você não procurar, é perigoso você ficar doido. Assim, é um jeito que eu falo, mas é um jeito meio bruto. Assim, mas a pessoa tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar ajuda, né, doutor? O seu jeito foi muito ilustrativo, na verdade, né? Que essa é a fantasia que se tem, a ideia da loucura que tanto assusta. E isso tem a ver, tentar resumir essa história um pouquinho, porque tem um aspecto histórico, tem a ver com a imagem que acabou sendo criada da psiquiatria nos anos 50, 60, 70, e a figura do hospital psiquiátrico, que era uma figura realmente que assustava mesmo. E aquele período histórico, a farmacologia praticamente não tinha desenvolvido os psicotrópicos que a gente tem hoje, as medicações para interferir com esses estados. Então, era uma situação ruim, complicada, onde as doenças mentais mais graves, como esquizofrenia, por exemplo, muitas vezes o que se tinha a fazer era recorrer ao hospital, a uma internação que muitas vezes era muito prolongada, não se tinha tratamentos que conseguiam realmente ajudar a mudar aquela situação. Então, o hospital psiquiátrico foi criando uma cara de asilo ruim, né? E isso marcou muito, né? É uma imagem que, de certa forma, todos têm em mente. E o psiquiatra era o médico que cuidava desses doentes, dessa situação, e foi ficando associado uma coisa com outra. A ideia do psiquiatra como o médico daquela situação. Isso, então, e aí a expressão doido ou loucura, que esses casos mais graves, como esquizofrenia, realmente interferem na capacidade de juízo das pessoas, elas podem entrar em estados que a gente chama pode ser chamado de loucura, mas isso mudou muito de lá para cá, muito, em diversos aspectos. Então, a partir dos anos 80, 90, a psicofarmacologia foi desenvolvendo a passos largos, surgindo medicações muito melhores, eficientes, mais seguras de usar. E a prática mudou muito. E não só isso, mas isso permitiu a gente intervir em situações mais habituais da vida. Então, estados depressivos que antes eram abordados de outras maneiras, passou a ser possível abordar de forma, por exemplo, com uma intervenção farmacológica. Aí o surgimento dos chamados antidepressivos. Assim como os estados ruins de ansiedade, também passou a ser possível interferir com eles através da farmacologia, da psicofarmacologia. E a prática, então, foi mudando. Então, o psiquiatra até os anos 70, 60, que era um médico de hospital, praticamente, passou cada vez mais a atuar em consultório, atendendo situações mais corriqueiras da vida, diferente daquela ideia do doente mental com um problema mais sério. Esses ainda... Obviamente, isso ainda acontece, o psiquiatra eventualmente cuida dessas pessoas também, mas elas representam uma fatia pequena da população, em torno de 1 a 2% da população, não é tanto, porque a principal prática hoje da psiquiatria tem a ver com o atendimento de pessoas com estados depressivos e ansiosos. Isso tem representado volumes cada vez maiores de pessoas. As estatísticas têm mudado
Na década de 90, isso já representava 20% da população, atualmente, provavelmente, em torno de quase de 40%. Então, são pessoas que não tem nada a ver com a figura do doente mental dos anos 60, 70, que eles ainda existem, mas... Então, por isso ficou essa associação ruim, né, pejorativa, que gerou um estigma, essa ideia que você falou. O psiquiatra é médico de doido, eu não vou no psiquiatra porque eu não estou doido. Mas pode ficar, se não for. Aí é um uso mais coloquial, a ideia do doido como alguém que está fazendo algo estranho. Mas, a pessoa pode enlouquecer mesmo, doutor, assim? De repente? Olha, não, só se ela... é com o tempo, assim? Não. Mas não existe isso não, né, doutor? Não é que não existe. Assim, a loucura, no sentido da perda do juízo da realidade, isso, ela acontece em uma pequena porção de pessoas com problema, com tendência a ter esse problema, certo, que é o que eu te falei, em torno de 1 a 2% da população. Alguém que não tem essa tendência não vai acontecer isso. Não vai. Entendeu? Uhum. Então, porque o problema aqui tem a ver com o vocabulário. O termo loucura é usado para muita coisa. Uhum. Muitas vezes é usado para algo inesperado. Então, certo, por exemplo, alguém passa no sinal vermelho. A tendência é você falar, o cara está louco. Está louco, isso. Então, no uso da linguagem popular, loucuras, ela aparece em muitos outros contextos, uhum, que não tem a ver com a definição, vamos dizer assim, médica de loucura, que seria, o termo médico seria psicose. Então, a psicose é o termo relacionado a essa perda do juízo da realidade. Isso só acontece com poucas pessoas, em torno, como eu falei, de 1% da população. É isso aí, 10 horas e 29 minutos, nós estamos conversando com o psiquiatra Volmen Neto, isso mesmo. E também estamos aqui com o José Carlos, que é um dos diretores do Laboratório Pasteur. Temos 2 perguntas, daqui a pouquinho eu vou voltar para o José Carlos também, né? Pergunta aí para o doutor se é normal um adolescente sentir ódio direto e nem sabe o porquê. Um adolescente fica com raiva direta e nem sabe por quê. Ódio. Não só adolescente, né? Delvânia. Não só adolescente. Ódio é só uma gradação do sentimento de raiva. É uma gradação que a gente usa. Então, ódio tem a ver com a raiva mais intensa. Isso qualquer pessoa pode experimentar. No caso do adolescente, o que acontece é uma fase de amadurecimento. Então, a imaturidade ainda torna mais difícil lidar com as emoções que estão surgindo de forma mais intensa pela mudança da puberdade, as mudanças que acontecem na puberdade, o advento dos hormônios, no caso, os hormônios sexuais que mudam o corpo, eles tendem a deixar as emoções também mais afloradas. Mas o sentir raiva, o sentir ódio em si é algo que não está restrito aí à adolescência. Né? Não é? Temos outra pergunta. Bom dia, Maria José. Pergunta ao doutor se ter ansiedade é normal e a depressão. Angústia é normal a gente ter isso? Angústia é normal? Gugu Pintor. Entendeu a pergunta, doutor? Sim, ela está perguntando se é normal. Sim, é normal. Ter ansiedade é normal? Sim, é normal. E a depressão não é normal. E a angústia é normal? Vamos lá, vamos tentar dizer assim, olha, ansiedade é algo básico da vida. Depressão, esse termo depressão está associado a um estado ruim, mas estados depressivos são normais também. É uma reação natural, por exemplo, a uma perda. É o que acontece no luto. Quando você perde uma pessoa importante, naturalmente você vai entrar em um estado depressivo. Isso é normal. Não necessariamente no luto da perda por morte. Você pode experimentar um luto, por exemplo, por perder o emprego. É também um luto, é uma reação de luto por uma perda. Isso vai te deixar em um estado triste, entristecido, que pode ser nomeado também estado depressivo. Então, nem sempre é simples separar o que seria um estado depressivo normal de um estado que a gente pode chamar anormal, ruim ou patológico. E essa, de certa forma, é a
tarefa do profissional separar uma coisa de outra. E angústia é normal? É normal. Angústia é um estado de aperto, é um estado emocional onde você se sente apertado. É um estado que pode aparecer nesses contextos que eu exemplifiquei, do luto, da perda. Pode aparecer em outros contextos, como a sensação, o medo de algo não realizar, que você gostaria, no caso do emprego, será que vai dar certo, uma entrevista de emprego? Isso pode aparecer um estado de ansiedade, mas às vezes também de angústia, com medo de não dar certo, enfim. Então, esses sentimentos são também normais da vida. Essa diferenciação, esse limite até onde é normal e até onde deixa de ser normal, muitas vezes não é fácil de estabelecer. Então, fica a sugestão. Na dúvida, consulte um profissional, converse com ele. A função dele é essa também, ajudar a separar uma coisa de outra e, de repente, te orientar de forma adequada. O que não pode, doutor, é continuar sentindo e não procurar uma ajuda, né? Sentindo essas coisas, procurar orientação, um especialista, né? Procura o doutor Volney. Doutor, o que esperar de uma consulta com o psiquiatra e o psicólogo? Olha, às vezes vem muito essa fantasia, o que eu vou falar com o psiquiatra. Na verdade, a consulta é muito parecida com qualquer outra consulta. Você vai chegar ao médico e dizer o que está acontecendo contigo, o que está te incomodando, o que está se passando. Então, na consulta, vamos pensar clínica, você vai dizer que você está com dor aqui, está sentindo mal-estar ali, é bem parecido, né? Então, olha, a pessoa relatar o que está se passando com ela. E a partir daí o médico vai ajudando a direcionar e puxar o que precisa ser esclarecido ali. Mas só o psiquiatra pode medicar? Psicólogo não? Sim. O ato de medicar é um ato médico, embora alguns outros profissionais, como o odontólogo, o dentista, também tenham a possibilidade de prescrição, porque isso depende de como é feita a formação do profissional. Certinho. E aí, doutor, qual é a mensagem que você gostaria de passar para quem está enfrentando dificuldades como o nosso ouvinte aí, mas não tem receio de pedir ajuda? Que conselho? Talvez vale dizer assim, essa história de pedir ajuda, ela que é bastante divulgada, às vezes ela acaba atrapalhando, especialmente o público masculino. Homem, faz parte da nossa cultura, tem dificuldade com essa ideia de pensar em pedir ajuda. Eu diria talvez diferente. Olha, talvez vale olhar para o profissional como uma ferramenta. Da mesma maneira que você, às vezes, está diante de um problema doméstico, como um problema de encanamento, e você vai precisar chamar o encanador para te ajudar, mesmo que você mais ou menos saiba o que é aquilo ali, acho que é a caixa d'água, acho que é não sei o quê, mas você vai chamar o encanador para te ajudar naquela situação. A ideia do profissional médico também pode ser olhada dessa forma, né? Como alguém que vai trazer uma ferramenta ou uma expertise, aí, um conhecimento para te ajudar. Então, tomar cuidado com a ideia de que a gente dá conta de tudo sozinho. Isso aí é uma ideia, às vezes, bastante perigosa, né? É verdade. Claro que a gente não dá conta de tudo sozinho, não. Então tem coisas... Mas na cultura existe uma tendência a minimizar ainda, simplificar a questão das emoções como se fossem coisas banais, que basta querer que você muda aquilo. E não é bem assim. Então, acho que se a gente entender dessa forma, que no fundo são questões mais complexas, e se eu puder recorrer a um profissional para me ajudar com aquilo que é complexo, eu vou sair ganhando com isso. Muito bom, doutor. Nossa, tá bom demais essa conversa, né? Mas, doutor, o senhor atende aonde mesmo? O consultório está na Avenida 7, entre a 16 e a 18. O número é 755. Isso mesmo, tá certo. Então, alguém precisando aí de uma consulta, né? Tirar as dúvidas, procure o Dr. Volney Neto, não é isso? É isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho aqui com o José Carlos, já a gente volta aqui.
E aí, José? Bom, tem algo para falar para os nossos ouvintes também, né? Tenho. A gente está acostumado a ver temas durante o ano dando ênfase a determinadas campanhas de prevenção a várias doenças, né? Nós estamos no janeiro branco, tem o janeiro roxo, que dá ênfase à hanseníase, o outubro rosa, o novembro azul. Então, o janeiro branco, que é o tema que a gente está abordando aqui hoje, ele nos remete a uma campanha de prevenção, conscientização e, principalmente, aí eu vi o Dr. Volmer falando muito sobre quebra de estigmas, né? A gente precisa de quebrar esse estigma de que psiquiatra, cuidar da saúde mental é para coisa de doido. Então, o principal objetivo nosso aqui é essa quebra de estigmas. Aí muita gente deve estar pensando, por que janeiro, por que branco? Então, o janeiro é porque é um início de ano, é um período em que remete as pessoas a se refletirem mais, a avaliar o que passou, o que precisa melhorar. Então, por isso o janeiro, levar as pessoas a buscarem condutas diferentes de vida, uma prática de esporte, para manter essa saúde mental em dia, para vencermos os desafios de 2025. E por que branco? É interessante também, remete as pessoas a imaginarem uma folha branca, em que nós temos a oportunidade de reescrevermos a nossa história, né, de uma maneira diferente, o que eu me proponho a mudar, quais hábitos, né? Aí você deve estar pensando também, e o laboratório? Onde que o laboratório entra nisso? Isso. É exame? Não, o laboratório é muito importante sim, porque além de ser uma campanha, né, de utilidade pública, nós não queremos só oferecer exame para os nossos pacientes. A nossa comunidade, nós temos que oferecer algo de bom. Saúde mental, estarmos preparados para enfrentarmos o cotidiano, os desafios da vida e também termos condição de oferecer algo de bom para a comunidade. Então, o laboratório, se ele está sadio, né, Dr. Von, nós temos que oferecer algo de bom para a comunidade também. E a saúde mental como um todo não é individual. Eu não vou preocupar com a minha saúde, a do Dr. Von, com a da Maria José. Ela é coletiva. Então, nós temos os empresários, têm que preocupar com a saúde mental da sua equipe. Eu tenho que me preocupar com a saúde mental dos nossos clientes. Por quê? Qual exame ele vai fazer para ver a saúde mental dele? O Dr. Volmer foi bem claro. Saúde mental e saúde física não se diferenciam. Então, quem está sadio mentalmente, ele está mais consciente a fazer um exame preventivo, ele vai a mulher vai num ginecologista, vai num cardiologista, num clínico, então tem todo um mecanismo. Então, por isso, o laboratório, né, também ajuda e participa dessas campanhas. É isso aí, o bem-estar de toda a população, né? É isso que vocês prezam, a saúde do nosso povo, não é isso? Algo mais, José Carlos? Não, assim, tranquilo. Eu queria só dar um recado. Pode. Até um pedido da... Eu, além de fazer parte da equipe do Laboratório Pasteur, eu faço parte da equipe do Hemominas. Sim. Certo? Então, se a saúde mental ela é promover algo de bom para a sociedade, então a própria diretora, em janeiro a gente passa por um período meio fraco de doação. Verdade. E a gente está passando por uns problemas, pessoas aposentadas, vencendo contratos. Nós estamos com novos horários de doação. Eu queria convocar as pessoas que querem, né, promover o bem, estão sadias, mental e fisicamente, a comparecerem na unidade. De segunda e quarta, das 7 às 13, terça e quinta, das 14 às 20 horas. Sexta-feira, não, por um período aí até fevereiro, não teremos doações. Certo. Então, um esclarecimento aí para a população também, a pedido do Hemominas. E vamos nos ajudar, que é muito importante também. Muito uma maneira de servir a comunidade. Fazer o bem às pessoas, né, José Carlos? Muito obrigada por sua participação. Sua mensagem final, pode deixar? Agradecimento, né? Agradecimento por estarmos aqui prestando esse serviço para a comunidade, em especial ao Dr. Volmer, a você, a direção da Rádio Cancela. E agradecer esse início de ano aí a todos os nossos clientes que confiaram a sua saúde à equipe do Laboratório Pasteur.
eu sempre digo lá, o Laboratório Pasteur não é do Dr. Mário, do Dr. Fábio, do Zé Carlos. O Laboratório Pasteur é da comunidade, é da nossa equipe. Então, em nome de toda a equipe do Pasteur, mais de 80 funcionários, Pasteur e Etiutaba, obrigado a todos, né, que continuem conosco nessa caminhada de 2025. E eu falo por experiência própria, o atendimento é super especial de toda a equipe. Parabéns a vocês, viu? Vocês sabem dirigir mesmo a equipe, isso é muito importante. Obrigado. Trabalhar com saúde, com o povo e com saúde é uma coisa muito delicada. Tem que ter carinho, tem que ter sorriso, tem que ter bom atendimento, e vocês têm. Parabéns. Doutor Volmey Neto, a sua mensagem aí para iniciar esse bate-papo. A gente ficaria aqui conversando, porque falar de saúde, principalmente de saúde mental, tem muitas coisas a abordar, né, doutor? Muitas, né? Então, assim, outra hora eu agendar um horário, vim aqui para a gente bater um papo mais, né? Claro. Certinho. Foi muito bom receber vocês aqui, muito bom mesmo. A sua mensagem? Claro, foi um prazer, fico à disposição para novas conversas. São temas importantes, às vezes difíceis, que têm muitos aspectos para serem comentados, mas, enfim. Talvez, por fim, vale o reforço de algum aspecto que a gente conversou, que é importante a gente estar atento a si mesmo, né? Cuidado que a gente vive esse mundo de muitas distrações. O tempo todo as pessoas estão em tela, e estando em tela não estão consigo mesmas. E isso faz muita falta. Olha, se a gente for pôr os ouvintes aqui no ar, aí não vai ter tempo mesmo, você tem que voltar outra vez. Parabéns, Zé Carlos, falou tudo. Parabéns, Zé Carlos, falou tudo. Aqui essa ouvinte aqui, depois a gente vai abrir ela lá. Tem uma pergunta aqui, doutor, é uma mensagem, então. Bom dia, aqui é a doutora Fábio, no Laboratório Pasteur. Eu quero agradecer ao doutor Volmey por sua presença e participação junto com o Laboratório Pasteur nesse espaço concedido pela Rádio Cancela, que é sempre muito parceira. E agradecer também aos nossos clientes e amigos que ouviram esse espaço. Que bom. Obrigado, Fábio. Doutor Volmey Neto, por gentileza, estão pedindo o seu telefone. Agora me apertou de cabeça. A gente não guarda telefone mais, né? Sobretudo na... Mas só passa o endereço da clínica, o nome? Não, eu já vou pegar aqui rapidinho. O telefone fixo é 3261 2607. E hoje o telefone que tem o WhatsApp é 998851045. Então ficou meio repetindo, 998851045. Certinho. Então entre em contato, viu, Gugu? Entre em contato lá para você agendar sua consulta. E vale muito a pena, porque assim, a gente conversando com o Dr. Volmey Neto, a gente sente, né, um apoio muito, né, nessa área. Então a gente precisa ser atendido por um profissional que nos dá atenção, que tem aquele carinho especial. E a primeira impressão é que fica, doutor, parabéns, foi muito bom recebê-los aqui. Algo mais? Agradeço o convite, fico à disposição aí, foi um prazer. Tá certo. Obrigada a todos vocês.